A lei número 15.100 de 2025 restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis durante as aulas e o recreio. Eles só são autorizados para fins pedagógicos, de acessibilidade ou em casos de saúde. Uma proibição bastante intensa e alvo de bastante polêmica, principalmente entre os mais jovens. O principal argumento utilizado na redação desse projeto vem do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que avalia 81 países. Segundo o relatório de 2022, alunos que usam o celular para lazer por até 1 hora por dia obtiveram 49 pontos a mais em matemática, em comparação àqueles que ficam de 5 a 7 horas diariamente. Além disso, 80% dos estudantes brasileiros relatam que se distraem com o celular durante a aula, em comparação a 21% dos japoneses e 32% dos sul-coreanos. E o Japão, inclusive, está entre os 5 melhores países em todas as disciplinas, enquanto nós, o Brasil, ficamos na 50ª posição no ranking geral. E não precisa ser um gênio para concluir que os celulares podem atrapalhar o rendimento escolar de crianças e adolescentes. Mas não é só isso. Educadores, neurocientistas, todo esse pessoal está muito preocupado com o desenvolvimento cognitivo e a saúde mental da geração que cresceu com os smartphones. Por quê? Vejam, tem uma confusão comum sobre a função da dopamina. Normalmente, nós chamamos ela de molécula do prazer, mas na verdade ela tem muito mais a ver com a expectativa do prazer, com o desejo, com a motivação, do que com o prazer propriamente dito. Por exemplo, se você come uma batatinha, o seu cérebro libera um caminhão de dopamina. Não exatamente porque você comeu a batatinha, mas para convencer você a pegar a próxima e sentir o sabor de novo. Essa, inclusive, é a lógica dos caça-níqueis e das bets online. O jogador ganha as primeiras apostas, mas dificilmente saca o dinheiro e sai feliz. Isso porque a dopamina nos ensina a regular as expectativas sobre alguma coisa. Por meio dessa dopamina, o cérebro aprende: se eu ganhei essa, eu consigo ganhar a próxima também. E é nesse pensamento que reside o desastre. Só que tem uma coisa diferente aqui, que é bem contraintuitiva. Veja, recompensas variáveis, às vezes ganhar, às vezes perder, elevam muito mais os níveis de dopamina do que a certeza da recompensa. E isso faz com que as pessoas sempre queiram ver o que vem a seguir. Por exemplo, os feeds infinitos presentes em todas as redes sociais que usam esse curto-circuito que eu estou falando para manter os usuários viciados no aplicativo. Essa probabilidade de sempre vir uma coisa nova, a falta de previsibilidade, isso libera muita dopamina. E esse negócio do feed aqui que eu comentei com vocês de exemplo, não é só um exemplo, uma analogia. Os aplicativos de redes sociais foram de fato construídos com a neurociência dos caça-níqueis em mente. Documentos internos vazados em 2021 mostram que o Facebook tinha consciência do caráter viciante da rede e utilizou essas técnicas para engajar os usuários. Tem um trecho bem interessante intitulado Fundamentos da Adolescência nesse documento, que explica como usar a imaturidade do cérebro jovem a favor dos interesses da Big Tech. E qual que é essa magia que eles usam? Eles aproveitam uma janela de oportunidade no desenvolvimento do cérebro. A gente está falando aqui do córtex pré-frontal, aqui no sua testinha, a área relacionada às nossas capacidades mais complexas e intrinsecamente humanas, como tomar decisões, planejar a longo prazo e regular racionalmente as nossas emoções. O problema é que essa região amadurece por volta dos 24 e 25 anos. Como essa região ainda não se desenvolveu em uma criança ou adolescente, eles acabam sendo mais propensos a ficar dependentes dessas redes sociais e não conseguir se desvencilhar quando a gente compara com a capacidade de um adulto. É literalmente como se você deixasse uma criancinha o tempo todo com infinitos brigadeiros na frente dela. E a habilidade de não comer 20 docinhos de uma vez ou não checar o seu celular durante a aula é chamada tecnicamente de inibição de comportamento. E esse poder de dizer não a um impulso dopaminérgico se desenvolve aos trancos e barrancos ao longo da infância e da adolescência, com a pessoa literalmente exercitando dizer não. No futuro, essa habilidade que foi treinada vai ajudar o indivíduo a inibir comportamentos que não fazem bem, como comer docinhos ou como usar telefone por muito tempo. Só que fica muito difícil desenvolver o autocontrole quando a substância em questão fica apitando no seu bolso, gerando pequenas cargas de dopamina ao longo do dia. Essa notificação pode ser a mensagem de um crush, um meme que a sua amiga te marcou, ou só uma promoção do Uber. E essa imprevisibilidade, como você sabe,
é muito suculenta. E não adianta tentar esconder o telefone na malinha. Um estudo feito pela Universidade do Texas mostra que só a presença do telefone já é suficiente para desconcentrar e prejudicar a capacidade cognitiva. Nesse experimento do Texas, 3 grupos de participantes realizaram uma tarefa que exigia algum foco e concentração. Nesses casos, o celular de todos eles ficou no modo silencioso. A grande diferença era que em um grupo o telefone ficava no bolso, no outro grupo o telefone ficava na escrivaninha, no campo de visão. E em outro, eles pegavam o telefone e levavam para outro cômodo. A conclusão do estudo foi que os usuários que não tinham o telefone por perto executaram melhor o trabalho. E em segundo lugar, ficou aqueles que deixaram o telefone no bolso. E em último lugar, aqueles que mantiveram o aparelho no campo de visão. E o telefone tira muito proveito dessas flutuaçõezinhas no nosso fluxo de atenção. Os adolescentes recebem em média 240 notificações por dia, sendo 1/4 delas durante o período escolar. E além dos segundos que eles gastam olhando, a tela efetivamente, os seus cérebros ainda levam mais alguns milissegundos para quando eles voltam e tentam focar na aula. Isso dificulta o aprendizado, dificulta a formação de memórias. A boa notícia é que a atenção é uma habilidade cognitiva exercitável. Quanto mais você se esforça para prestar atenção em algo, mais você consegue sustentar ela por longos períodos. A má notícia é que as novas formas de lazer dos jovens não contribuem para melhorar a concentração. Alguns estudos começam a relacionar o vício em vídeos curtos, como os TikToks, ao menor controle da atenção, além de maior procrastinação em tarefas acadêmicas e a propensão ao tédio. Quanto mais conteúdo rápido os jovens consumirem, menos preparados eles vão estar para assistir uma aula muito longa, principalmente porque uma aula não vai dar a dose de dopamina que o TikTok dá. E é pensando justamente nesse impacto de longo prazo que a lei federal proíbe os celulares nas escolas, mas não se limita às salas de aulas. A regra também passa a valer nos recreios. Será que faz sentido restringir o uso do telefone até nesses momentos? Veja, a maior função da escola é desenvolver aquilo que a internet é incapaz de ensinar, que vale tanto para os momentos dentro da sala de aula quanto para aquilo que acontece no recreio, como, por exemplo, o desenvolvimento da habilidade motora em crianças pequenininhas. Na escola, essas crianças aprendem a controlar movimentos finos, como escrever num caderno, e mais bruscos, como chutar uma bola. Lembrando também que a atividade física na infância fortalece ossos e reduz o risco de fratura no futuro. Ou seja, é importante brincar usando o corpo e isso geralmente acontece durante o recreio. E não é só brincar, é super importante correr riscos físicos que envolvam perigo real de se machucar. Ao longo dos últimos 20 anos, estudos mostraram que as brincadeiras arriscadas são importantes para o desenvolvimento da coordenação, do equilíbrio, da tolerância a incertezas e da confiança da criança. As crianças precisam aprender quando um risco vale a pena e quando é melhor deixar quieto, e normalmente isso se aprende na prática. E hoje, como brincar na rua é raridade, cabe à escola proporcionar esse ambiente que normalmente é no recreio. Mas não é só isso. Também é na escola que a gente aprende a identificar expressões faciais e a ajustar o nosso comportamento para viver em sociedade sem passar vergonha. Um adolescente precisa saber se ele está arrasando quando fala alguma coisa ou se as pessoas estão desinteressadas naquilo que ele tem para falar. E o problema é que durante a aula você só tem o feedback do professor. Então essas interações mais complexas vão acontecer geralmente durante o recreio com os colegas. E são interações ao vivo, em tempo real, não por postagens em redes sociais ou no seu grupo do Discord. Um outro efeito é o aumento de casos de miopia devido à falta de exercício do globo ocular durante a infância. A criança precisa de oportunidades de olhar objetos distantes, o que envolve passar tempo longe de telas, em ambientes abertos, com horizonte visível. Um programa de prevenção conduzido em Taiwan ao longo de 5 anos mostrou que 120 minutos ao ar livre por dia na escola reduzem a incidência de miopia em crianças em até 50%. Então essa é outra grande oportunidade importantíssima que geralmente acontece no recreio. Mas o problema de telefones e redes sociais é, na verdade, uma situação ainda mais cabulosa, ainda mais profunda. A adolescência e a pré-adolescência são momentos muito sensíveis para a nossa saúde mental. As mudanças no corpo, a inserção em grupos sociais, a formação da nossa identidade. Tudo isso cria uma tempestade no nosso cérebro que ainda está em formação. Isso é normal, faz parte do crescimento. Mas aconteceu uma coisa na década de 2010. Nos Estados Unidos, cada vez mais adolescentes entre 12 e 17 anos
passaram a relatar episódios depressivos graves em pesquisas. Entre 2010 e 2021, houve um aumento de 145% do problema entre meninas e 161% entre meninos. Apesar do estudo ser dos Estados Unidos, o Brasil segue essa tendência. Segundo o levantamento realizado pela Folha de São Paulo, o atendimento de crianças e adolescentes por transtorno de ansiedade no SUS superou de adultos em 2022 e 2023. Também houve um aumento nos casos de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos. Entre 2000 e 2021, a alta foi de 221% entre meninas e 170% entre meninos. O psicólogo americano Jonathan Haidt, autor do livro A Geração Ansiosa, é um dos principais defensores da ideia de que o uso disseminado de smartphones é responsável pela crise de saúde mental entre jovens. E, inclusive, segundo Haidt, os smartphones não afetam meninos e meninas da mesma forma. Pré-adolescentes e adolescentes do sexo feminino são muito mais suscetíveis aos danos causados pelo uso intensivo de redes sociais. Já os meninos sofrem muito mais os efeitos negativos dos jogos online. Uma pesquisa realizada no Reino Unido acompanhou uma série de aspectos da vida de 18 mil pessoas nascidas por volta do ano 2000. Para os meninos, usar redes sociais por até 2 horas por dia não pareceu ter qualquer impacto nos níveis de depressão. Essa relação só começa a crescer de forma significativa a partir das 2 horas de uso. Já meninos com 3 a 5 horas de uso diário de redes sociais apresentam um risco 21% maior de sintomas depressivos. Já com as meninas, foi diferente. A relação diretamente proporcional entre depressão e tempo de redes sociais está presente desde o primeiro minuto. Meninas que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais têm 50% mais chance de apresentar sintomas depressivos em comparação àquelas que navegam por até 3 horas. E essas que navegam 3 horas têm 3 vezes mais chance de apresentar sintomas depressivos em comparação àquelas que não têm rede social. Segundo o questionário que foi aplicado nesse estudo, o maior tempo nas redes sociais está relacionado a assédio online, baixa autoestima e insatisfação com o próprio corpo, e o motivo para isso é bastante claro. As redes expõem as meninas a fotos de corpos e estilos de vida irreais. Inclusive, agora está tendo uma onda de influencers feita em inteligência artificial. E normalmente elas são influencers fitness e que atraem uma série de olhos de meninos. E tem um corpo super bem esculpido, são maravilhosas aos olhos dessas pessoas. E veja, uma menina que está vendo uma rede social e que quer atrair o olhar masculino para ela, vai se inspirar nessas inteligências artificiais, nessas coisas irreais, para tentar atrair os olhos. E vai descobrir que é impossível chegar naquele parâmetro, é impossível atingir aquele físico. Imagina o que isso não faz com a autoestima de uma menina que acabou de entrar na adolescência. Pois é. Já com relação aos meninos, os jogos online e o acesso facilitado à pornografia acabam afastando alguns garotos de experiências reais que são muito necessárias para o desenvolvimento pessoal e social. A internet como um todo, não só os smartphones, acaba se tornando um refúgio para esses meninos que têm mais dificuldades em lidar com responsabilidades e relações. Situações como essa podem explicar o aumento na solidão relatada por ambos os gêneros no Brasil. No início do século, 91,4% das crianças brasileiras diziam fazer amigos com facilidade. Em 2022, esse número caiu para 69,6%. Já a porcentagem de crianças que diziam se sentir sozinhas na escola saltou de 8,5% nos anos 2000 para 26,6% em 2022. E aí? A solução então seria proibir o uso de smartphone para crianças e adolescentes? Não exatamente. Até porque, além das estratégias que as Big Techs usam para reter a atenção das pessoas, a gente tem a presença massiva dos jovens na internet, que faz com que lá seja um ambiente de socialização importante, que tem as suas próprias regras a serem aprendidas. E uma das coisas mais difíceis de aprender é a socialização, entender o limite das pessoas e como lidar com o outro. Então essa geração tem que aprender a socializar em 2 ambientes diferentes, porque as regras sociais do mundo físico são diferentes daquelas do mundo virtual, e a proibição do telefone na escola é justamente para oportunizar o mundo físico, para que ele receba um pouco de atenção, porque se depender só do adolescente e toda a infraestrutura das redes sociais, ele provavelmente ficaria só no mundo virtual. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como a nossa atenção tem reduzido nas últimas décadas e qual é a razão disso. Mas se você gostou dessa coisa meio adolescente e como eles se desenvolvem, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como o desenvolvimento da adolescência é uma situação muito peculiar. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.